Graça e paz, amada igreja, nós estamos mais uma vez reunidos e reunidas. E esse tempo de quarentena é um tempo para nós desafiador, mas ao mesmo tempo especial. É o tempo que a igreja tem se reunido assim, cada um na sua casa, cada um adorando, cada um lendo a palavra, cada um se alimentando. E eu quero te convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 11. Livro de Lucas 17, versículo 11. E você já pode compartilhar essa live, essa transmissão para os seus amigos, para a sua família, para que mais pessoas da sua cidade ou até de outras cidades possam ouvir essa palavra que Deus tem derramado para nós. Amém? Diz assim lá no livro de Lucas 17, versículo 11, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai aos vossos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Pai, para que o Senhor fale conosco aos nossos corações, nesse momento de adoração a Ti, nesse momento de entrega ao Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Querido e querida, nesse momento eu queria que você pensasse nessa cena. Essa cena é bastante conhecida e tem muita coisa aí. Nós temos 10 leprosos que foram purificados, eles foram curados. E aí, um deles toma a iniciativa de voltar ao Senhor Jesus. E o texto ele dá vários detalhes sobre essa volta, mas um detalhe especial é que essa pessoa ela volta dando glória a Deus em alta voz. Eu não sei se você tem a mania, o costume de falar alto, às vezes eu falo baixo, às vezes eu falo alto, depende da ocasião, mas esse homem decide voltar dando glória a Deus em alta voz. Eu estava pensando aqui comigo, pensando nesse culto, nesse formato que nós temos feito, e eu fico pensando no seguinte: por que o Danilo, por exemplo, grava esse culto aqui? Por que ele faz esse trabalho aqui? É porque o desejo dele é que isso aqui vá para todo canto possível do Brasil, do mundo, onde quer que essa internet chegue, que essa palavra chegue. Isso é querer que o reino de Deus, que o evangelho de Jesus tenha uma alta voz nessa sociedade, nesse mundo tenebroso. Por que eu estou aqui? Por que a pastora faz esse trabalho? Por que a Camila trabalha com as finanças da igreja? Por que o Eduel, mesmo em viagem, a Camila, mesmo em viagem, falam do amor de Deus, ligam a câmera do computador, do celular, para falar de Deus? É porque eles têm um espírito de gratidão a Deus, um espírito de adoração a Deus, e eles querem glorificar o nome do Senhor em voz alta. É por isso que eu e você compartilhamos essa palavra aqui. Então não esqueça, não somente o vídeo, mas de falar para as pessoas sobre esperança, falar para as pessoas que nós temos sido purificados e purificadas diante do Senhor. E nós queremos glorificar a Deus por isso em alta voz. Então nesse momento de quarentena, meu irmão, minha irmã, eu sei que a gente está meio quieto, a gente está meio escondido em casa, mas use aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E quando eu falo na sua mão, eu falo até do nosso próprio celular. Está na nossa mão, basta você compartilhar. Às vezes você sabe de uma pessoa que está triste, às vezes você sabe de uma pessoa que está precisando de uma palavra de encorajamento. E você pode ligar, você pode mandar um áudio, você pode fazer um monte de coisa. Mas faça isso, espiritualmente falando, em voz alta, proclame, fale do amor de Deus. Nós iremos adorar ao Senhor neste momento e ao longo de todo o culto. E eu peço a você que abra o coração, adore a Deus. Daqui a pouco nós vamos continuar lendo esse texto, mas eu quero que você fique nessa parte, adorando a Deus em voz alta. Então não sei como é que está aí, onde você mora, mas eu peço que, se possível, você fique de pé, que você coloque a mão no seu coração, ore ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, Deus, pela Tua bondade nesse tempo de dificuldade, Deus. O Senhor é bom, o Senhor tem se manifestado, Pai, assim como com aqueles leprosos, o Senhor tem nos purificado com a Tua palavra, Deus.
A Tua palavra faz bem ao nosso coração, Pai. Ela encoraja o nosso coração, ela desafia também o nosso coração. Então nós Te adoramos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua beleza, pela Tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós Te agradecemos também por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Pai. Nós sabemos que essa crise vai passar, Deus, e nós sairemos fortalecidos e fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder, Deus. Nós Te adoramos nesse momento, Pai, na certeza de que essa igreja tem caminhado no sentido de ser dia após dia purificada no Senhor, Pai. E nós queremos ter, Pai, como igreja, a atitude dessa pessoa curada, Pai, de voltar e em voz alta proclamar aos 4 cantos dessas cidades, Pai, proclamar o que o Senhor tem feito em nosso meio, proclamar o que o Senhor tem feito nos nossos corações, nas nossas crianças, nos nossos velhos, nos nossos jovens, Pai. O Senhor tem feito algo muito especial e nós como igreja, Pai, queremos Te adorar dia após dia, proclamando o Teu Evangelho, Pai, proclamando boas notícias em meio a tantas más notícias, Pai. A cada vez que nós entramos nas redes sociais, a cada vez que nós ligamos a TV, é uma série de más notícias, Pai. E nós somos portadores e portadoras da boa notícia, que é o Teu Evangelho, Deus. Então nós oramos neste momento, Pai, em adoração a Ti, entregando o nosso coração, nossa vida mais uma vez ao Senhor, para que o Senhor fale às pessoas através de nós, através dessa igreja, através da nossa célula, através daqueles espaços, daqueles momentos, daqueles grupos que o Senhor tem colocado na nossa mão, Deus. Usa-nos, Pai, neste momento. Essa é a minha oração. E nós, com o espírito de gratidão, queremos continuar em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, meu irmão, minha irmã, você pode sentar aí onde você está. E nós vamos continuar no texto apenas com o versículo seguinte. Nós lemos até o versículo 15, Lucas 17, do 11 ao 15, e nós vamos ler o 16. Tem um detalhe importante aí. Esta pessoa que volta a Jesus, glorificando em alta voz, ela se prostra, como diz no versículo 16, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ou seja, ele era de um outro povo, inclusive. Nós temos um momento na igreja muito especial, que nós chamamos do momento de dízimos e ofertas. É um momento que nós, através das nossas finanças, nós agradecemos a Deus. Mas nós sempre vamos além. Muito além das finanças, nós entregamos as nossas vidas em gratidão a Deus, prostrando os nossos rostos em terra e dizendo: Senhor, nós somos gratos por tudo que temos e por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a orar nesse momento, em gratidão a Deus. Nós vamos orar em gratidão a Deus, por tudo que Ele fez, por este exemplo que nós temos e por muitos outros exemplos que nós temos na palavra, e com os nossos amigos, com a nossa igreja, com a nossa família, de pessoas que têm motivos para agradecer ao Senhor. Lá em casa nós estávamos pensando, como é que está essa quarentena, né? E pensando que durante a quarentena nós estamos pedindo mais do que nunca. Todo dia a gente tem uma coisa para pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu estava pensando com a minha esposa, com a Josi. Josi, o que a gente tem para agradecer? Porque o alimento não está faltando, está sendo suprido. As despesas, eu tenho conseguido estudar, ela tem conseguido trabalhar. Então nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E o que você tem de motivo para agradecer ao Senhor? Você vai orar pela entrega da sua oferta. Os dados da conta da igreja estão passando na sua tela nesse momento. É o momento que você vai ter depois para fazer esse depósito, fazer essa transferência, manter a sua fidelidade com Deus, porque Ele é fiel contigo, Ele é fiel comigo. E nós vamos orar, agradecendo por tudo que Ele já tem feito em nosso meio. Amém? Senhor Jesus, nós somos gratos, Deus, a Ti, Pai. Nós queremos viver em constante adoração a Ti, em louvor a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus. Nós oramos também pelos nossos dízimos e ofertas, Pai. Nós queremos, neste tempo difícil, Deus,
sermos fiéis, Pai. Nós queremos ser fiéis, Pai, ao Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Nós queremos te devolver aquilo que é teu, aquilo que é compromisso nosso, aquilo que nós damos com amor, Deus. Nós queremos, Pai, te adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas vidas. Nós queremos entregar nossas vidas de maneira realmente integral, Deus, por completo, Deus, diante do Senhor. Eu te oro, te agradecendo por este tempo, Pai, que mesmo sendo desafiador, é um tempo que nós muito temos crescido, Pai, diante do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero passar nesse momento para a pastora, para a nossa pastora, que nos trará uma palavra. E que você abra o seu coração para que Deus continue falando. Amém? Que você possa estender suas mãos para cá e abençoar a vida da nossa pastora. Amém? Senhor Jesus, nós te entregamos mais uma vez a vida dessa serva, Pai. Para que ela fale ao coração da tua igreja, Pai, para que o Senhor nos alimente através da tua serva, Pai. Ela preparou o melhor alimento, que é a tua palavra para nós, e que o Senhor possa falar aos nossos corações que já estão abertos para o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu irmão. Quero saudar a todos e todas que nos assistem nesta noite, saudar a amada Igreja Metodista em Diadema, reunida, como o irmão Mário Robson bem falou, em suas casas, mas não menos espiritual, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, porque Deus está bem presente, não existe distância para que Deus não possa agir, e Deus está aí na sua casa, por isso você pode alegrar-se nele. Quero convidá-los nesta noite a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. E diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Na semana passada, o irmão Anderson, ele pregou sobre a família de Timóteo e toda a influência espiritual que a sua mãe e a sua avó exerceram sobre ele. Sabemos também que Deus colocou uma outra figura muito importante na vida de Timóteo para esse processo de formação e consolidação do seu chamado, que foi o seu discipulador. Na ausência de um pai cristão, ele precisava da parte de Deus de um pai espiritual. E Deus lhe apadrinhou com nada mais, nada menos que um dos maiores discipuladores daquele tempo. Ele precisava de uma figura paterna, precisava de um homem que pudesse se espelhar para fazer a obra de Deus. E Deus sempre sabe daquilo que nós precisamos e coloca as pessoas certas na nossa vida, não é verdade? Se você parar aí, vai lembrar que sempre Deus colocou pessoas na sua caminhada de fé para te fortalecer, para te motivar, para te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. E não foi diferente com Timóteo. Nós vimos aqui que então Timóteo conheceu a Paulo na primeira viagem missionária. E logo em seguida, na segunda viagem, Timóteo agora passa a auxiliar o apóstolo Paulo em suas atividades, né? Tornando-se a partir daí o seu fiel companheiro, até mesmo no momento em que Paulo foi preso, né? A gente vê Timóteo bem juntinho. Tamanha era a relevância de Timóteo na vida de Paulo, que Paulo simplesmente mencionou a ele em 6 epístolas. Tamanha era a importância desse discípulo para o seu discipulador. É importante lembrar que esta carta de 2 Timóteo faz parte dos últimos escritos do apóstolo Paulo, que agora encontrava-se preso em Roma, o que torna essa carta ainda mais importante.
Nessa carta pastoral, Paulo faz um resumo do evangelho e anima o seu filho na fé a permanecer forte na sua liderança, no posicionamento e na autoridade que ele havia recebido do Senhor para estar à frente daquela comunidade. Comunidade essa que estava entre o velho, o ultrapassado, e entre o novo, que desafiava. E agora então, Timóteo precisava mais do que nunca ouvir essas palavras de Paulo. A obra estava sendo feita com excelência, estava em excelentes mãos quando ela começou. Mas por algum motivo as coisas começaram a andar de uma forma que não estava muito bem. E a gente vê que Paulo, ele aqui em Filipenses, no capítulo 2, ele vai ressaltar que o caráter de Timóteo era um caráter aprovado, que de fato ele era um homem fiel. Timóteo havia servido ao Senhor muito bem, mas com o passar do tempo, nós vamos sentir um Timóteo afetado, fragilizado, tanto na sua saúde física, quanto na sua saúde emocional, mas também na sua saúde espiritual e carecendo de muito apoio. Uma coisa então é certa: Timóteo era um excelente rapaz, um homem de Deus, mas atravessava um momento difícil, e isso demonstra que os mais destemidos soldados não ficam imunes aos efeitos das batalhas da vida. E isso já fala muito conosco, porque nós temos a tendência de fantasiar um evangelho sem dificuldade, um evangelho sem sofrimento. E nos faz muitas vezes pensar como nos contos de fada, porque conto de fada é assim, né? Conto de fada é e foram felizes para sempre. Mas ninguém conta pra gente como é que foi depois que o príncipe casou-se com a princesa. Como foi o dia seguinte? Como foi o decorrer daquele período? Ninguém fala de que essa felicidade, ela teve que ser perseguida, que houve propósitos ali que precisaram ser alcançados e que com certeza isso teve um preço a ser pago. O que essa carta compartilhada, ela quer nos lembrar é que estamos sujeitos às mesmas dificuldades que essas pessoas reais da Bíblia passaram no seu tempo, mas que assim como elas foram forjadas pela defesa do Evangelho e a proclamação dele, eles se tornaram homens e mulheres dignos de nota, e assim também poderemos ser. Amém? Muito bem. Timóteo estava na igreja em Éfeso e naquele momento Paulo o havia deixado ali como seu representante. Era por um tempo. Paulo planejava voltar, Paulo planejava visitá-lo novamente. E enquanto isso, Paulo escreveu a primeira carta. E na primeira carta tinha como um propósito de ajudar e encorajar a Timóteo a reestabelecer a tradição sadia da fé daqueles cristãos, ajudar a combater as heresias e a divisão que havia dentro da igreja. Mas essa segunda carta é diferente. É uma carta agora que não está totalmente voltada para a comunidade. Ela tem como principal objetivo o próprio Timóteo. É uma carta de cunho pessoal de Paulo a seu discípulo. Por quê? Porque agora ele precisava ser um homem perseverante. Ele precisava ser um homem forte e firme. Então Paulo escreve essa carta para ele preocupado com o seu estado, que Timóteo ficasse bem, que ele chega a dizer que esperava vê-lo em breve, ou seja, antes da sua morte, antes da sua partida. Ele diz: quero ver-te antes do inverno. Por algum motivo que nós desconhecemos, mas podemos supor, Timóteo, ele precisava reavivar o dom que havia recebido de Deus. Nós ficamos pensando que talvez possa ter sido a sua idade. Talvez a comunidade o achasse inexperiente para ocupar a função que Deus havia lhe designado. Talvez também por causa dos
confrontos, né, cotidianos com uma liderança intimidadora e a personalidade tímida de Timóteo, talvez tudo isso tivesse sendo crucial para aquele estado de espírito que ele apresentava. É interessante notar, então, a partir daí, refletindo sobre essas coisas, que tanto crente como não crente, todos os dias passam por batalhas. Todos os dias nós somos homens e mulheres que enfrentam batalhas, sejam terrenas ou espirituais. Mas muitas vezes nós estamos tão distraídos nas nossas batalhas terrenas, estamos tão ocupados com as coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes nós ficamos só preocupados com aquilo que o olho humano é capaz de ver. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, de tempos em tempos, né, sentem algumas coisas que são do mundo espiritual. Você já sentiu um cansaço que não tem fundamento? Você já sentiu com dores musculares, dores de cabeça? Você já sentiu tontura e náusea quando chegou num determinado lugar? Você já se sentiu mal e pesado depois de ter falado com algumas pessoas ou estado com algumas pessoas em particular? Ou depois de ter intercedido por algumas pessoas? Nós estamos falando de mundo espiritual. Essas batalhas que o nosso olho visível não é capaz de perceber, mas que elas estão ali e acontecem. E sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quero que você avalie agora. Você tem orado para que Deus abra seus olhos espirituais? Como está o conteúdo das suas orações? Quantas vezes você tem pedido para Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais, pois eu quero ver além daquilo que o olho humano é capaz de enxergar? Eu quero te fazer uma outra pergunta: e quantas vezes você tem orado a Deus e pedido para que Ele te dê a armadura espiritual para você entrar nessa batalha? Porque muitas vezes entramos em batalha, querendo ou não querendo, entramos em batalha, e muitas vezes entramos nessas batalhas desprotegidos. Entramos nessas batalhas desprovidos. E é interessante que algumas pessoas às vezes me procuram e dizem assim: pastor, eu não quero ver o mundo, eu quero ver o mundo espiritual. E eu fico pensando assim: você não quer ver o mundo espiritual? Agora imagina Deus colocando as melhores armas na sua mão, mas você entrando numa batalha sem poder enxergar o seu inimigo. Como é que vai ser essa batalha? Certamente nós já entramos perdendo. Porque não há como nós batalharmos se nós entendemos com o que nós estamos batalhando. É interessante pensar que quando a gente assiste um filme de guerra, uma das primeiras coisas que o exército, ele procura conhecer é quem é o inimigo dele. Ele vai procurar saber como que é o território, como é que é aquele campo, que armas que ele tem, porque ali ele vai poder se organizar melhor possível para entrar naquela batalha. Não é assim que acontece? Eu queria que você, na sua casa, pudesse ler um outro momento, Isaías 39, do versículo 1 ao 8, e você vai ver que o próprio Ezequias, o rei, ele abriu as portas para o inimigo. E por conta disso, porque ele abriu as portas para o inimigo, porque ele não foi um estrategista, porque ele não entendeu essa questão espiritual que estava por trás de coisas que aparentemente pareciam apenas terreno, o povo, a nação, ele e toda a corte foram levadas cativas. E quanto sofrimento que houve por conta disso. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual o inimigo ele quer saber se você é um crente forte ou se você é um crente fraco. Se você é um crente que vai demonstrar resistência ou se ele facilmente vai poder derrotá-lo. Na vida espiritual, então, estamos muitas vezes vulneráveis, somos presas fáceis, nem sequer muitas vezes nos damos conta disso. Timóteo tinha Paulo bem de perto, mas houve um momento que eles precisaram se separar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o tipo de crente que você é. Porque Paulo, mesmo estando distante, sendo uma pessoa idosa, estando preso, e diz que as condições eram terríveis, porque ele estava numa masmorra. Imagina isso, um homem idoso, num lugar sem condições, mas ainda assim, Paulo, ele apoia o seu discípulo escrevendo-lhe cartas para que ele persevere na fé. Sabe o que Paulo vai falar
Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Que apesar de todo o currículo que ele tinha, e nós estudamos sobre isso essa semana, lá nas nossas células, nos nossos discipulados, ele não confiava nele mesmo. Ele confiava em Deus para poder travar as suas próprias batalhas em favor do Evangelho. E ele, como um bom combatente, ele agora anima o seu discípulo. Sabe o que mostra para a gente o tipo de crente? Ele não é um crente que muda de acordo com as circunstâncias. Pelo contrário, diante das circunstâncias, ele mostra o caráter aprovado que ele tem. Ele mostra o tipo de servo que ele é, um homem que confia que Deus está com ele, independente das circunstâncias. E Deus vai usar aquelas próprias circunstâncias para os seus propósitos excelentes. Paulo sabia bem o que era estar num campo de batalha e sabia bem qual eram as estratégias do inimigo. Aliás, eu quero dizer para você que o inimigo não muda as estratégias dele. As estratégias dele sempre foram as mesmas e vão continuar as mesmas, porque ele não é inteligente, ele não é criativo. E isso faz com que a gente perceba o quão tolo nós somos, que muitas vezes caímos nas mesmas mentiras dele. As estratégias de Satanás é lançar dúvida sobre quem nós somos em Cristo. A estratégia dele é expor as nossas fragilidades, tirar do lugar ao qual Deus escolheu para que eu e você pudéssemos estar. Essa carta, então, ela vai nos confrontar o estado da nossa fé, confrontar como nós estamos diante de Cristo e na obra de Cristo. Nós precisamos de confronto, porque sem confronto a gente não muda. E sem confronto a gente não é agente de mudança nos lugares aonde Deus nos coloca. E eu gosto muito de pensar nessa relação entre esses dois homens. Porque Timóteo era o tipo de discípulo que aceitava ser confrontado. É o tipo de discípulo que, pelo contrário, ele buscava a Paulo, escrevia para Paulo, e isso fica muito claro. Quando ele coloca ali as dificuldades, Paulo diz, olha, eu sei que dificuldade você está passando, e ele só sabia porque Timóteo havia compartilhado com ele. Timóteo é um tipo de discípulo maduro. Sabe o que é ser maduro? Ser maduro é quando você sabe os seus pontos positivos, quando você sabe os seus pontos negativos, você admite os pontos negativos e você está disposto a mudar pela obra do Espírito Santo de Deus. E Timóteo aqui aceita ser confrontado pelo seu discipulador, porque sabe que o seu discipulador o ama. Ele conhece o seu discipulador, não de ouvir falar, mas ele conhece de andar com Paulo. Então ele aceita ser exortado. Sabe, amados, você aceita ser discipulado? Sabe, às vezes nós estamos com a nossa vida espiritual também fragilizada, porque há muito tempo não somos confrontados. Há muito tempo não permitimos que as pessoas falem para a gente aquelas coisas que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E eu não digo isso para você somente que está ouvindo aí. Às vezes eu preciso ser confrontada. E às vezes eu sou confrontada pelas autoridades que estão instituídas por Deus sobre a minha vida. Porque às vezes faz parte de Deus mexer com as nossas estruturas, trazer a gente de volta, alinhar a nossa vida, trazer a gente para o posicionamento espiritual. E Timóteo aqui vê Paulo como uma inspiração, alguém que não muda, alguém que permanece fiel a Deus, então ele pode ouvi-lo, de receber exortação mesmo que seja necessário e urgente. Às vezes, por causa do nosso sentimento de inferioridade, temos dificuldade de ser confrontado. Hoje, ore a Deus e peça, Senhor, trabalhe isso em mim. Eu preciso ouvir as coisas. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Seja para bênção, seja para correção. Olha aí, muitas vezes o discipulado, ele nos ajuda para Deus tratar as nossas feridas de combate. Muitas vezes o discipulado é a oportunidade para a gente receber orientação e fortalecimento da parte de Deus. De alguém pegar na nossa mão depois de falar uma palavra, às vezes dura, de correção, mas por causa do amor que tem pela nossa vida, orar conosco, chorar conosco e torcer por nós. Pense nisso. A maior diferença de quem crê
e quem não crê não está na luta, mas está na arma que nós temos. E a nossa arma, ela é Cristo Jesus, que nos dá discernimento, que nos dá força, que nos dá autoridade que emana dele para nossas vidas. E aí sim, nós podemos ser vitoriosos. Paulo vai dizer: por essa razão te admoesto. Sabe que razão é essa? Ele vai escrever lá na primeira carta, ele vai dizer: a razão é que você não fosse negligente com os seus dons. Sabe o que é negligência? Negligência é baixar o nível. É quando a gente deixa de fazer algo, ou a gente deixa de ser bênção na vida das pessoas, de ser usado por Deus na vida das pessoas. De fato, Timóteo era um homem de caráter aprovado, mas o que aqui aconteceu é que ele deixou de agir. Era um homem de Deus, mas deixou de fazer as coisas que ele precisava fazer. Começou a duvidar de quem ele era e das coisas que Deus poderia operar através da vida dele. Muitas pessoas me perguntam o que acontece quando a gente não usa um dom. Quero dizer para você que dom é presente. Deus não pega presente de volta. Tem gente que quando termina com o namorado, fala: eu quero aquele presente de volta, Deus não. Deus, ele não pega de volta. O que acontece é que o dom fica inoperante. Sabe quando a gente quebra um braço ou quebra uma perna, fica imobilizado, a gente não pode usar por um tempo? É assim que acontece. Mas nós não podemos. Nós precisamos estar inteiros na obra do Senhor. É verdade que Timóteo, ele era inexperiente, mas era necessário que ele se lembrasse, assim como lembrasse aos outros, quem o havia chamado. Ele foi chamado por Deus. Será que Deus coloca porcaria na vida das pessoas? Não. Ele foi chamado por Deus porque Deus o conhecia, porque Deus o escolheu, sabia que diferença ele poderia fazer. Segundo, ele havia recebido palavras proféticas, sido capacitado por dom. E não somente isso, ele teve aprovação de presbíteros, de homem de Deus. Portanto, ele teve que passar por um crivo, ele teve que passar por uma série de situações até que ele provasse que estava em condição de estar no lugar. E por que agora ele temia? Porque agora ele tinha dúvida. Porque agora ele tinha dificuldade de fazer aquilo que ele estava ali para fazer. Sabe, amados, há momentos que nós somos ineficazes porque damos mais ouvidos ao que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito do que aquilo que Deus pensa e diz ao nosso respeito. A palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, Deus vai dizer: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está falando, sabe para quem? Para um povo exilado. Um povo que aparentemente parecia sem condições de fazer alguma coisa. E Deus está falando para eles: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, eu é que sei que destino que eu tenho para vocês. Vocês precisam olhar para mim e confiar em mim, porque isso não é nada diante do meu poder. Eu posso fazer grandes coisas e posso operar através de você. Quando valorizamos, amados, mais os presentes de Deus do que a nossa intimidade com Deus, nós começamos a fracassar. Sabe, Paulo ele vai dizer o seguinte: reavives o dom que há em ti. Sabe o que é reavivar? É reacender. O fogo de Timóteo não estava apagado. Graças a Deus que não estava apagado. Havia ali ainda uma chama pequena. Sabe o que Paulo está falando? É preciso remexer constantemente esse carvão. Sabe quando você está num acampamento? Eu gosto de acampamento, porque acampamento tem umas realidades assim gostosas, A gente fica ali à noite, aquela lua maravilhosa, a gente cantando, louvando, e a fogueira acesa vai esquentando a gente, é tão gostoso, a gente não quer ir embora, não quer sair dali, mas de repente o fogo começa a apagar. Sempre tem alguém, não é assim? Sempre aparece alguém com um pedaço de pau e vai lá e remexe. E aí aquele fogo toma corpo de novo, não é assim? Na vida espiritual é da mesma forma.
nós precisamos remexer aí esse carvão, essa brasa. Era isso que Paulo está falando. Reavives o dom que há em ti. Quando que a nossa chama se enfraquece? Quando a gente fica olhando mais para o que a gente pode fazer do que o Deus que pode operar na nossa vida. Às vezes a gente confia tanto no dom, na capacidade que a gente tem, aí a nossa capacidade parece tão pequenininha, né? Diante dos desafios da vida, não é assim? Que a gente fala, pronto, não vou conseguir fazer. A gente tira os olhos de Deus. Por isso que constantemente na Bíblia está dizendo, olha para o alto, siga para o alto, eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Porque é para a gente olhar para Deus, porque Ele tem recursos infinitos para nos dar. Mas às vezes a gente confia tanto nessas coisas. Às vezes a gente usa um dom espiritual, a gente se esconde atrás dele e depois a gente se sente diminuído, inferiorizado. A gente precisa olhar mais para Deus. Precisamos confiar mais naquilo que vem do Senhor do que na nossa capacidade humana. O dom, ele é importante, ele nos capacita, mas ele sozinho, sem Deus, nada vai poder transformar e mudar. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão comigo aí? Certamente, então, o resultado, quando a gente sente que as coisas não estão andando, e eu tenho certeza que você já sentiu isso, porque eu me sinto assim, de tempos em tempos. Quando as coisas não estão acontecendo, a gente se sente frustrado, a gente se sente triste, a gente se sente desanimado. Não é assim? Porque se uma árvore boa se conhece pelo fruto e a gente não frutifica, o sentimento que a gente tem é esse, porque nós nascemos para frutificar. Se não somos cooperadores com Cristo na sua obra, perdemos a alegria, perdemos o foco, perdemos o sentido da vida. Paulo diz assim, pela imposição de mãos. Sabe o que ele está trazendo? Uma prática desde lá do Antigo Testamento. Sabe o que significava a imposição de mãos? Significava uma transferência de autoridade e de bênção que Deus havia colocado sobre uma pessoa e agora essa pessoa transmitia para outra pessoa. Olha que coisa poderosa. A gente pode trazer à memória aqui o que aconteceu entre Moisés e Josué. Quando ali Moisés, ele tem que passar, ele tem que transmitir esta autoridade. E nós vemos o quanto isso foi importante, não só para a vida de Josué, para que o povo pudesse ver que ele havia sido aprovado por Deus. E o próprio Moisés havia imposto a mão sobre eles e dito, olha, este homem é um homem escolhido por Deus. Foi importante para Josué. Foi importante para a nação, porque a nação entendeu que havia autoridade nele. Não era simplesmente mais um homem no meio da multidão, mas era um homem agora que havia recebido a bênção de Deus, o direcionamento para ele poder estar à frente do povo. É tão interessante esse negócio de imposição de mãos, que o próprio Jesus, né? Lá no final do seu ministério terreno, ele vai dizer em Marcos 16, 17 e 18, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Coisa tremenda, né? Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo? Trazendo à memória dele todas as ferramentas, toda a capacitação que Deus havia trazido para ele poder exercer o ministério dele. Fala diretamente para a liderança. Você é líder? Então agora é Deus falando com o líder. Se você não é líder ou não tem exercido ainda a liderança, fique atento também. Porque Deus pode estar te chamando para uma liderança e você não está percebendo isso. Aqui então, Paulo está dizendo que quando um discípulo, né, ele era escolhido para estar à frente de uma obra, os apóstolos oravam por ele, jejuavam por ele, transmitia para ele conhecimento, transmitia para ele autoridade. E então aquele homem se tornava aprovado diante de toda a comunidade. Aquele homem então agora estava qualificado para exercer com excelência
aquele ofício. Paulo está dizendo para mim e para você que nós fomos escolhidos por Deus. Entenda isso, você foi escolhido por Deus, você não é qualquer um, você foi colocado aí nesse lugar, porque Deus entendeu que através da sua vida essa obra vai se desenrolar. Você foi escolhido pelo seu pastor, pelas suas pastoras. Eles oraram por você com imposição de mãos, declarando sobre a sua vida a autoridade de Deus. Foi escolhido pela comunidade. Na igreja metodista, os líderes são levantados pelos ministérios. Foi escolhido, foi aprovado. Fica nessa posição que Deus te escolheu. Não abra mão da sua herança, da sua riqueza. Não abra mão do lugar que Deus falou que é seu. Não abra mão da autoridade que está sobre você. Autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Porque é isso que diz a palavra do Senhor. Porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Nós já estamos terminando. Paulo deixa claro que existe um espírito de medo que atua para nos intimidar. O medo é muitas vezes resultado da gente acreditar nas mentiras de Satanás, que Deus não está no controle, de que a gente não tem a qualificação, de que a gente não tem a capacitação para fazer aquilo. Ou muitas vezes o inimigo age inflando o nosso ego, dizendo que a gente pode fazer coisas sem Deus, que a gente pode fazer coisas sem orar, que a gente pode fazer coisas sem ler a palavra, que a gente pode fazer coisas sem estar mergulhado no Espírito Santo. Sabe, amados, aqui Paulo vai dizer que Deus te dá 3 espíritos para combater o espírito de medo. Olha que coisa tremenda. Ele vai falar que o primeiro é que Deus te dá espírito de poder. Receba aí espírito de poder. Ele diz assim, olha, o espírito de poder é aquele que fortalece o servo e a serva de Deus para lutar contra Satanás e seus anjos. O espírito de poder é aquilo que nos torna ameaça para o inferno. Tremendo isso, né? Também ele diz que nós recebemos o espírito de amor. O espírito de amor é aquele que nos ensina quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. É como se parte de Deus estivesse em nós e está em nós, de forma que nos habilita a amar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que falam mal da gente, mesmo aquelas pessoas que não gostam da gente, mesmo aquelas pessoas que cometem erro. Porque não é um amor imperfeito, é amor ágape, é amor de Deus, é amor do céu. É amor que se manifesta na nossa vida de tal maneira que nós conseguimos fazer coisas que humanamente não seríamos capazes de fazer, por causa desse amor doador de Deus em nós. Por fim, ele vai dizer que Deus também nos dá um espírito de moderação. Quando nós traduzimos esse termo do grego, né, para a nossa língua, vem a palavra moderação, que é o quê? Mente equilibrada. Uma mente, né, curada da fragmentação. Uma mente que é prudente, consciente, que age sem excesso. Deus nos dá tudo isso. Para quê? Para que a gente possa reavivar o dom que há em nós. Para que a gente possa entender que o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que nos desafia é o mesmo Deus que está conosco. É o Deus que está dizendo nessa noite para você: não temas, eu estou contigo todos os dias. Fica na posição, fica na autoridade que eu te dei. Eu quero orar nesse momento com você. Feche teus olhos agora. Você agora possa direcionar a tua mente e o teu coração para a sala do trono do Papai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu creio que essa palavra falou com os teus filhos e filhas. Senhor, muitas pessoas têm andado, Senhor, intimidadas, Papai. Ó Deus querido, muitas pessoas, Senhor Deus e Pai, têm andado enfraquecidas, enfermas, Senhor, na sua fé. Ó Pai,
Pai, eu quero te pedir, ó Deus, independente do que aconteceu, independente do que sofreu, independente das circunstâncias que está passando, papai, que o Senhor traga à memória agora, Senhor, quem eles são em ti, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, ó Pai, que eles receberam, Senhor, espírito de poder, espírito, Senhor, de amor, espírito de moderação, que foram homens escolhidos pelo Senhor, que foram homens que pela imposição de mão, autoridade, Senhor, ó Deus querido, instituídas pelo Senhor na terra, que, ó Deus querido, colocaram um crivo para que nós pudéssemos passar, ó Deus querido, que esses homens e mulheres, Senhor, estão prontos para a seara, e que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem, Senhor, lançado sobre a mente agora, venha cair por terra. Deus, cura a mente, Senhor, cura o coração. Muitas vezes a mente está cauterizada, papai, de tanto acreditar nas mentiras do inimigo, que não pode, que não consegue, que não vai acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai querido, vai, Senhor Deus e Pai, trabalhando agora, Senhor, no mais profundo do coração, ó Deus. Tira, Senhor Deus e Pai, tudo aquilo que tem sido entulhado dentro do coração das pessoas. Acreditar mais num currículo, acreditar mais nas coisas externas, Senhor, do que acreditar no Teu poder, que em nós opera. Deus, independente, papai, de qualquer coisa, Senhor, que possamos nos posicionar e entender que o Senhor nos deu autoridade, papai, e que nós somos, sim, agentes de transformação, mas precisamos estar conectados no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer o coração dos teus filhos, papai, ó Deus querido, ao teu coração, e possa revelar-lhes a verdade que o inimigo não quer que a gente veja, que em ti nós somos mais, muito mais do que vencedores, que nós temos sim, Senhor Deus e Pai, autoridade e poder para poder fazer diferença nos lugares onde nós estamos, dentro da nossa casa, no lugar que nós trabalhamos e em todos os lugares onde pisa a planta dos nossos pés. Que o Senhor nos chamou para fazer milagres, o Senhor nos chamou para operar coisas, Senhor, as mesmas que o Senhor fez e coisas maiores ainda, mas precisamos, Senhor Deus e Pai, estarmos conectados na verdade. Ó Deus querido, não usamos as ferramentas do mundo. Ferramenta do mundo é ter um currículo poderoso para a gente se sentir empoderado por nós mesmos. No mundo espiritual, esse poder de nada vale. Esse poder nada pode contra o inimigo. O poder que pode é o poder que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos e filhas nessa noite possam tomar posse. Possam dizer, Senhor, eu estava, Senhor, andando errante, eu estava abatida, eu estava desanimado, eu estava duvidoso. Mas nesta noite, papai, eu tomo posse da tua verdade, de tudo que o Senhor falou que eu sou e que eu posso, através do teu nome, da tua autoridade e do teu poder. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu te abençoo. Amém? Eu te abençoo e peço a bênção de Deus sobre a tua vida. Nessa hora nós vamos receber a bênção do Senhor. Que você, a partir de hoje, não é de amanhã, hoje, possa estar na posição que Deus te chamou para estar. Exercendo a autoridade. Você vai orar, pessoas vão ser curadas. Você crê nisso, o poder de Deus será liberado. Ainda que as circunstâncias não se mostrem, creia tão somente naquilo que o Senhor falou. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita amizade, o companheirismo com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias até a consumação do século. Amém e amém. Deus te abençoe.